janeiro de 2009, o Centro de Atividades Culturais de Brasília mobilizou dezenas de universitários e jovens profissionais em uma ação social humanitária, realizada no povoado de Campo Alegre, estado de Tocantins. Essa iniciativa faz parte do projeto Liderança Solidária, com o objetivo de despertar nos participantes um verdadeiro espírito de solidariedade, por meio da implementação de projetos sociais em regiões de grande carência material e humana. O Centro de Atividades Culturais, SEAC, pertence à Associação de Promoção Assistencial e Cultural, APAC. A APAC é a Associação de Promoção Assistencial e Cultural. Então, a finalidade dela é promover entre estudantes universitários, entre estudantes do ensino médio, um espaço em que eles possam crescer, oferecer para esses estudantes um espaço para que possam crescer na sua formação humana, na sua formação cultural, na sua formação acadêmica. E o SEAC é uma concretização de uma dessas N atividades que a APAC possa vir a ter no futuro aqui em Brasília. Um dos aspectos que o Centro de Atividades Culturais se preocupa de transmitir, de oferecer a possibilidade de que os estudantes participem é a formação cristã. A formação cristã está a cargo da prelazia do Opus Dei, que é uma instituição da Igreja Católica que tem como objetivo, transmitir às pessoas a ideia da santificação através do trabalho profissional. Então, aqui, através do Centro Cultural, a gente desenvolve inúmeras atividades para o pessoal do ensino médio, no ramo científico, na parte universitária, na parte acadêmica. Eles desenvolvem aqui atividades esportivas, atividades recreativas também, excursões, palestras com personalidades da cidade. Então, tudo isso é uma forma que o SEAC tem de transformar em realidade esse ideal da APAC, E aí, nesse espírito, surgiu o projeto Liderança Solidária, como uma iniciativa a mais daquilo que a gente poderia reunir. Bom, temos aqui inúmeros estudantes de boas universidades até que frequentam aqui, estudantes no ensino médio também, de outras entidades semelhantes em outras cidades, como foi o caso de Belo Horizonte e Campinas. E então surgiu uma proposta, poxa, por que a gente não pode pegar umas férias e fazer um desafio maior, montar uma atividade em que essas pessoas possam se unir junto com profissionais, sob a supervisão de profissionais, para fazer uma ajuda num lugar bastante carente. Então surge aí o projeto Liderança Solidária, através de um contato que conseguimos fazer com a população, com um grupo da Operação Mato Grosso, em Campo Alegre, Tocantins. A gente também convocou os outros centros iguais a esses que tem em algumas cidades do Brasil. Então, quem quisesse mandar gente, como foi o caso, veio gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de vários locais, e aí ajudaram a integrar a equipe. Porque, lógico, o foco inicial era a reforma da escola, mas também o povo lá estava precisando muito de auxílio médico, de odontológico, até mesmo informática, Foi um grupo de 40 pessoas, Então isso foi super legal, Então a gente chegou, foi aquela festa e tudo, o pessoal super animado, Então a gente ia voar aí nos aviões da Força Aérea, eu pelo menos, eu morro de medo de altura, mas eu tava super empolgado pra ir. Eu fui no Bandeirantes, E aí quer dizer, o Bandeirantes é de macho, Os caras, que o Brasília é tranquilo, Parece a Brasília avião primeira classe, assim, super bom. Agora o Bandeirantes é aquele esquema bem paraquedista, assim mesmo. Eu não sei quem já entrou já viu, assim, que é de lado as cadeiras, ficam de lado, então, e não é pressurizado, então não tem ar-condicionado, Ele é meio abafado, assim. Então eu acho que foi mais uns 9 lá, no Bandeirantes. E um medo, assim, cara, que aquele aviãozinho lá parece, caramba, não dou nada para aquele avião lá.
E aí a gente foi até Paranã, que é a cidadezinha vizinha de Campo Alegre lá. E aí é engraçado, porque a estrada foi indo asfalto, o asfalto ficou ruim, virou uma espécie de cipó, aí virou terra mesmo. Chegando perto de Campo Alegre, a estrada não é asfaltada. E tem muitas pontes, e como havia chovido poucos dias atrás, então estava muita coisa largada, o barro estava completamente molhado ainda e não teria condições da gente fazer o transporte no ônibus que a gente estava. Aí a gente teve que mudar do ônibus para um caminhão do exército. Então a gente teve que colocar todo mundo, com todas as bagagens e tudo, dentro do caminhãozinho do exército. Então eram 40 pessoas com todas as bagagens. Então o que foi feito? Foram as bagagens e todo mundo em cima das bagagens. Foi uma confusão, daí a gente tinha que passar numas pontes, assim, tem umas filmagens, né? Parece que não ia passar o caminhão. Eu falei, pô, esse negócio não passa aqui, como é que... Então todo mundo, foi um esquema de aventura, passa no meio do rio também, tinha que passar. O que a gente fez na reforma da escola foi trocar o telhado, nós também lixamos as paredes, mudamos a pintura. Foi um trabalho bastante cansativo, né, bastante duro, porque a rotina era bastante pesada, né, a gente acordava, para quem tinha interesse, havia missa, havia alguma meditação, algo do tipo, tomávamos café e direto trabalhar. A gente descansava, mas a intenção era voltar no batente depois, né? Não dava para ficar descansando muito tempo. Então, depois de uma jornada de trabalho, a única coisa que você queria era uma boa comida, um bom lanche e poder sentar e descansar. O grande apoio que acho que a gente pode dizer, e sem o qual acho que não teria saído a atividade, foi o da Operação Mato Grosso, né? Esse pessoal, os nossos queridos italianos lá, assim conhecidos na cidade, que nos ajudaram muito e que nos apoiaram e que deram todo o suporte ali no dia a dia, na lide das atividades, para que a coisa saísse bem. Aqui, por exemplo, no Brasil, eu nunca consegui imaginar uma pessoa com dor de dente que não vai num dentista e não resolve o seu problema, né? Quer dizer, lá não, né? Quer dizer, lá você tinha pessoas que tinham dor de dente e não tinham remédio para tomar, e não tinha dentista para tirar o dente e não tem o que fazer, né? Você fala, pô, e o cara aguenta lá e às vezes fica dias com essa dor de dente e o que fazer? Então quando chega um dentista lá, o cara, sei lá, falta beijar o dentista, pelo amor de Deus, o cara que eu... Então você vê, pô, uma alegria de uma pessoa assim é um negócio impressionante, né? Eu acho que eles precisam lá muita de assistência médica mesmo, porque lá tinha um posto que foi fechado, de vez em quando vai um médico lá e eles ficam com, né, remédio, eles tomam de acordo com a cultura, assim, com as plantas medicinais, tudo que eles conhecem, tem conhecimento. E a gente vê que o povo fica sempre assim muito contente, né? Quer dizer, o médico goza de um prestígio normalmente bom, né? E eles ficavam assim extremamente contentes e se preparavam para o acontecimento, né? Nós que estávamos no terceiro ano de medicina éramos os mais experientes dos estudantes, né? Apesar de estar acompanhados do Dr. Marconi e do Dr. Havik. Então a gente estava cru ainda também, né? Inseguro de saber o que a gente poderia fazer ou não, o que a gente conseguiria fazer. Mas deu certo, a gente conseguiu
colocar em prática os conhecimentos que a gente tinha, adquirir novos conhecimentos, né, o manejo com a comunidade, né, esse contato foi muito interessante, que não é muito a nossa realidade aqui. A comunidade mais carente, que a gente precisa adaptar mais o linguajar para se fazer entender, as recomendações também são diferentes, né, então a gente aprende com isso, né, aprende com a comunidade também, os costumes deles. Lá tinham alguns computadores, deviam ter uns 10 computadores mais ou menos. Tinha acesso à internet lá, só que a rádio funcionava de vez em quando, internet um pouco lenta. Levamos alguns laptops também para auxiliar lá, né, no início das aulas. Tinha uns pedreiros, tinha o pessoal de lá que estavam encarregados de ajudar a gente na reforma da escola também, para fazer a parte de telhado, que é mais específica, que o pessoal de lá mesmo, né? E aí eles vieram me perguntar se não podiam ter umas aulas de informática também, né? Os pedreiros, assim, que eles queriam mexer e tal, tinham vontade de aprender. Aí eu falei, não, então a gente arruma um tempo. Então a gente fez um sacrifício lá, a gente conseguiu dar 1 hora de aula por dia para eles. E caramba, eles ficaram muito contentes, assim. Aí criaram um e-mail para eles, mandaram e-mail um para os outros, assim. Então a gente jogou bola 2 vezes, foi legal, que a gente jogou, a primeira vez foi informal, a gente conheceu o pessoal de lá, e o pessoal lá joga muito bem, e aí depois a gente marcou um racha contra eles, né? Então o time dos de fora contra os times de lá, né? Então a gente perdeu, acho que de 8-1, assim, foi uma lavada, mas foi muito legal. Para quem não é acostumado a trabalhar no pesado, ficar trabalhando todos os dias, né? Então a nossa ideia era pegar um domingo, fazer como um dia diferente, né? Então no domingo a gente não trabalhou na construção, teve missa de manhã, tomamos a missa, porque a gente quis pegar a missa, depois café da manhã e tal, então agora vamos fazer passeio, né? Então a maior parte das pessoas subiram lá na caminhonete e vamos pra uma cachoeira, né? Só que aí você vê, né? A gente não tinha pensado, né? Pô, como é que a gente vai, né? Não cabia todo mundo na caminhonete, a caminhonete foi numa lotação mais do que máxima, né? Aí chega num lugar, atola a caminhonete, desce todo mundo se divertindo, né? Então o que mais impressionou também foi assim, um lugar isolado, né? Assim, um pouco. E também quando a gente chegou, também a hospitalidade das pessoas, né? Pessoas, acho que justifica o nome, né? Campo Alegre, né? Pessoas alegres apesar das condições, assim, né? São descendentes de escravos e índios, principalmente, né? Então é um pessoal que não tem qualquer tipo de assistência do Estado, totalmente precárias as condições de vida. Se alguém ficasse doente, teria que se deslocar por mais de 4 horas para tentar buscar um hospital público de Palmas. A gente levou daqui várias caixas de chocolate, né? De bombom e tal. Na tarde do dia da excursão, a gente voltou da excursão, almoçamos mais tarde, né? E à tarde a gente foi fazer visita às famílias lá, né? Então bater numa casa lá, poxa, via que tinha criança, entrava, poxa, a gente pode entrar, bater um papo? Pode. Eu entrava, sentava lá, até tem algumas fotos, tem uma foto que eu acho muito boa. João Felipe tá com um senhor assim sem camisa, uma casa de chão de terra, tal. E foi numa dessas visitas, né? Sentar lá e bater papo. A gente trouxe um bombom aqui para comer e bater papo. Então a gente fazia isso, visitava as famílias, entregava um chocolate para conversar um pouco, para tentar conhecer a realidade local, como é que era, também para agradar as pessoas, para elas verem o que a gente era. E é impressionante com as famílias que eu visitei, o sentimento de gratidão que eles tinham. Assim, puxa vida, você veio na minha casa. Numa dessas casas o senhor acho que não entendeu muito e tal, né?
Pô, então você pode pegar aqui um bombom? Eu falei, não tenho dinheiro. Não é de graça, a gente tá trazendo que o senhor come, não precisa pagar nada. Na despedida que fizeram para nós na cidade, a gente via a gratidão das pessoas. Então, isso pode ser algo diagnóstico para dizer que o resultado foi algo considerável, né? Algo bom. Então, mais visivelmente, a gente consegue perceber o que era a escola estadual antes e o que ela se tornou depois da nossa ajuda e da ajuda das outras pessoas que já trabalhavam lá. Eu acho que a comunidade ganhou muito, mas o pessoal que faz isso aí talvez ganhe muito mais. Nós que trabalhamos, a gente ganha muito mais. Por quê? Porque a gente cresce em virtudes humanas, né? Todos nós crescem em qualidades humanas aí. Isso, para o pessoal mais jovem, sem dúvida, eu acho que eles vão levar isso pro resto da vida deles, né? Isso, tempo que eles estiveram lá fazendo uma coisa pelos outros ali, né? Dando duro lá do seu tempo aí, né? Para mim essa viagem tem a ver com ser jovem, né? Ser jovem na minha visão, se dispor a riscos e experiências que você não vai ter em outras fases da sua vida. Então, imagina, eu não conhecia quase ninguém do SEAC, me chamaram para fazer uma viagem com outras 40 pessoas que eu não conhecia em avião da aeronáutica, em caminhão do exército, para o interior do Tocantins, um povoado de mais ou menos 400 habitantes. Bom, eu não vou fazer isso durante toda a minha vida. Um negócio que me motivou também é isso, né? Eu acho muito importante para a formação de uma pessoa, da formação humana, do caráter da pessoa, da personalidade, que ela tenha... Ela saiba que ajudar os outros é importante, né? Depois que a gente faz, enquanto a gente está lá, a gente vê que é bom, se sente alegre, não sente falta de nada, com carinho das pessoas, e quando volta assim a gente pensa e caramba, muito bom o que eu fiz, né? Você pensa tudo que construiu, que você ensinou para os outros, e muito bom, gratificante, vale muito a pena. A gente prefere passar as férias fora do Brasil, ou na praia, ou visitando parentes, mas o que eu tenho a dizer é que Campo Alegre foi no fundo uma grande aventura. Então eu não me arrependo de ter doado meu tempo para esse projeto, porque realmente acrescentou muita coisa, e praia ou outra coisa a gente faz depois. Acho que são oportunidades que sempre vão vindo, e uma oportunidade como essa talvez não se repita. Dos dias lá eu parei pra pensar, poxa, como é que eu vou explicar para um amigo que isso aqui é bom pra caramba? Mas aí eu pensando, eu falei, pô, vale a pena servir. O principal desse trabalho é despertar o jovem, especialmente o estudante que vai entrar no mercado de trabalho, o desejo de utilizar o seu trabalho para o serviço das pessoas. Que isso é o que gratifica, isso é o que faz com que ele se sinta realizado com aquilo que ele faz. Então é muito gratificante, né, ver isso, né, e ver como as pessoas mudam, né, como mesmo uma pessoa jovem aí que está, sei lá, no 2º grau, né, e tem um contato com essa realidade mais pobre do Brasil, né, como dá uma mudança de visão do mundo, e ela passa a ver que realmente ela é muito privilegiada, né, por estar aqui, mas é uma porcentagem muito pouca da população, né, muito pequena da população. O que mais marca uma pessoa é saber que ela está sendo útil para outros, né, que o trabalho dela é um trabalho que é feito para os outros e que aquilo fica, né? Então eu acho que esse foi o grande aprendizado de todos nós, né? Quer dizer, foi o tempo trabalhando e ao mesmo tempo percebendo que quem estava crescendo em tudo isso éramos nós, ainda que os beneficiados, talvez imediatos, materialmente falando, fossem eles e foram eles. Para nós o grande aprendizado foi que, puxa vida, eu posso servir, né, através desse trabalho, e o serviço é algo bom, é algo que me agrada, né, é algo que me faz bem. Então acho que todos saíram com essa sensação de passar 10 dias relativamente mal, né, pensando que cada um saiu do seu conforto, do conforto da sua cidade, né, da sua casa, para dormir no chão de uma escola por 10 dias, para ficar enfrentando falta de luz, né, falta de água,
em alguns dias, porque é uma cidade bastante precária nesse ponto, e voltarem todos muito contentes, cansados, mas muito contentes, e todos dispostos a voltar para lá. Quer dizer, algum aprendizado se tem. E eu acho que o grande aprendizado foi o valor do serviço, né? O como é bom servir as pessoas e ajudar as pessoas, né? O quanto se aprende com isso.